Você sabia que o medo de falar em público fica entre o top 3 dos medos do ser humano, ficando à frente, inclusive, do medo da morte? Dentro desse campo, dessa primeira área que iremos conversar, que é sobre as reflexões iniciais que eu devo fazer, e aí você pode fazer como bom nordestino, inclusive até deitado em uma rede. Eu preciso pensar nas perguntas essenciais, nas perguntas norteadoras e na definição da mensagem. As perguntas iniciais que eu preciso fazer, minimamente, são as perguntas: qual será o assunto que eu irei trabalhar? Qual será o assunto da minha apresentação, seja ela num congresso, seja a apresentação de um trabalho que eu estou desenvolvendo, de um trabalho de conclusão de curso ou outro? Qual é o assunto que eu vou trabalhar? Será que eu sei suficiente sobre esse assunto? Será que eu não preciso pesquisar um tanto mais? Anotar direitinho as referências? Isso é importante. Porque se você vai fazer uma apresentação em um trabalho de 1 hora, você tem que ter conteúdo dentro de si integralizado para falar 5 horas. E aí você vai falar 1 hora de forma tranquila. Se você vai falar 15 minutos sobre um assunto, você tem que ter conteúdo integralizado em você para falar por mais de 1 hora. Isso vai lhe permitir que você domine o assunto. Então não aceite falar sobre qualquer assunto, mesmo que você seja convidado. Aceite falar sobre aquele assunto que você domina, que você tem autoridade. Então qual será o assunto? E quando eu paro para pensar sobre o assunto, eu vou ter condições de entender como é que eu vou passar para o outro. Quem será o meu público? É uma pergunta também essencial que faz parte das reflexões. É o que vai dizer como é que eu vou falar. Eu estou falando aqui para o público que é alunos do curso de licenciatura em música, ou alunos no geral, um ou outro professor. Então eu preciso utilizar uma linguagem que esteja, por exemplo, compatível com os alunos. Então é super importante você se perguntar quem será o público. Quando você tem conteúdo suficiente, e aí vem a questão da importância do assunto, de você saber, você tem a condição também de adequar a mudança ao público a partir do local. Outra pergunta essencial é quanto tempo terei disponível. Isso é sempre importante para você seguir o tempo que você tem, para você planejar antecipadamente a sua fala dentro do tempo que você tem e você não correr o risco de passar ou faltar em excesso. Você ser convidado para uma sequência de palestras onde vai ter outra pessoa que vai falar depois de você e você tem exatamente 1 hora para falar e pode acontecer os dois casos. Se você falar 1 hora e 20, você vai atrasar o evento. Se você falar apenas 30 minutos, você vai criar também uma lacuna, um espaço entre você e o outro palestrante que também vai atrasar o evento, vai atrapalhar o evento. Então, o tempo, pergunte sempre e planeje a sua fala dentro do tempo que você tem disponível. Após as perguntas essenciais, me vem dentro das reflexões ainda as perguntas norteadoras. São as perguntas que vão me dar norte para a construção do meu roteiro e para a construção da minha fala. Qual o meu objetivo com aquilo que eu fui convidado? Seja dentro de uma atividade acadêmica, qual o objetivo que tem aquela atividade acadêmica? Qual o objetivo que tem em um evento que eu vou participar? Qual o objetivo do evento? Qual o objetivo da minha fala? Será que eu quero apresentar uma nova ideia? Qual o objetivo do meu trabalho dentro da minha fala?
Como o público pode se beneficiar com a minha fala? Isso é outro ponto extremamente importante, porque você só está aqui hoje, ou pelo menos assim deve ser, porque tem algum benefício em você aprender a falar melhor e aprender a construir apresentações, inclusive com a ferramenta do PowerPoint, melhor. Porque se não tiver nenhum benefício, não é importante você estar aqui unicamente para assinar a lista de presença. Inclusive, você pode assistir o vídeo depois. Então, quando eu vou, principalmente no evento presencial, para um auditório, pode estar lá 1000 pessoas, mas eu preciso transformar a minha fala em um assunto que desperte o interesse da minha audiência e que beneficie a audiência de alguma forma. Senão, eu vou começar a fazer a apresentação, a palestra, e rapidamente eu mesmo vou sentir-me desconfortável, porque eu vou ver pessoas dormindo, cochilando, abrindo a boca, em conversas paralelas, nos celulares, conversando com outras pessoas ou também saindo. E isso é extremamente frustrante para quem está falando. Então, outro ponto que eu posso pensar é quais são os pontos fortes do projeto ou ideia. Porque vai ser nesses pontos fortes que eu vou trabalhar toda a minha fala do assunto central, da minha confirmação, da ideia que eu quero estabelecer com os pontos fortes para que você tenha interesse no que eu venho apresentar. Então, são perguntas norteadoras. E a definição da mensagem. Isso é importante que você, quando for construir a sua fala, você possa ter a resposta para essa pergunta. Se eu puder fixar uma única mensagem na audiência, qual seria? Escreva esta mensagem de forma curta, sucinta e relevante. Coloque essa mensagem antes de desenvolver o roteiro. A mensagem central, o foco é você. O expositor, o palestrante, é você. A construção de uma fala boa vem de você. Então, a mensagem principal que eu quero deixar no final é essa, que o foco é você. Invista em você. Inclusive na construção de uma boa fala. Isso vai lhe abrir portas em todos os locais que você chegar, como profissional, como pessoa, no ambiente familiar, em qualquer projeto social que você desenvolva. Aprenda a construir sua fala.